Sabe, quando a gente fala em Rio de Janeiro, o que vem na cabeça? Praia, Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Sempre a mesma imagem, né? Mas e se eu dissesse que existe um rio completamente diferente, escondido nas montanhas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa jornada pelo interior, um roteiro incrível montado pelo pessoal da Caminhos do Encanto. Vamos entender o que faz esse passeio ser, bom, mágico? Olha só que frase! Vamos tirar a poeira da estrada. É isso. É exatamente essa a proposta. É um convite para deixar a rotina de lado e mergulhar de cabeça em outro universo, sabe? Um chamado para descobrir os tesouros que ficam longe da praia, bem no coração do estado. E o nosso destino tem nome Santa Maria Madalena. E olha, esquece aquele turismo de bater foto e ir embora. Aqui a proposta é outra. É para sentir, para viver a cultura, a história. É uma imersão de verdade num lugar que tem uma beleza natural de tirar o fôlego. E não é um lugar qualquer, não. Santa Maria Madalena é nada mais, nada menos que o berço da inesquecível Dercy Gonçalves, uma figura que é a cara do Brasil, né? Cheia de força, de irreverência, e como se não bastasse, a cidade ainda tem esse apelido, o Jardim das Montanhas do Rio. Só por aí já dá para imaginar o que espera a gente, né? Tá, mas o que faz uma viagem virar uma experiência mágica? Não é só o lugar, né? Tem algo a mais. E a resposta, segundo o próprio pessoal da Caminhos do Encanto, está no método. Existe uma receita, uma filosofia por trás de tudo isso para criar o tal do encantamento. E aqui está o segredo, a logística de encantamento. É um nome bonito, né? Mas a ideia é genial. Não é só pensar em ônibus e hotel, sabe? Isso é o básico. Aqui, a ideia é outra. É pegar a experiência que eles já tinham lá com o Circuito da Laranja e aplicar aqui. Costurar cada detalhe com histórias, com cultura, com pequenas surpresas. O objetivo é transformar a viagem em algo que fica na memória para sempre. E não é algo feito no improviso, não. Existe um roteiro para criar essa mágica. Primeiro, uma introdução para todo mundo entrar no clima. Depois, em cada parada, eles contam uma história para criar uma conexão com o lugar. Aí entram os elementos mágicos, aquelas surpresas que fazem a gente abrir um sorriso. E no final, o momento para refletir, para tudo aquilo fazer sentido. Vamos ver como isso funciona na prática, dia a dia. Vamos lá então. Primeiro dia. O nome já diz tudo. Poesia de Pedras e Estrelas. A ideia aqui é passar o sábado inteiro mergulhando na cultura, na história e, claro, nos sabores de Madalena. É juntar a poesia que está nas pedras antigas do centro da cidade com o espetáculo das estrelas no céu limpo da serra. A experiência já começa na estrada, com todo o conforto. Chegando lá, a gente já é recebido com aquele café da manhã reforçado, numa pousada cheia de história para dar energia. Daí, amanhã é para caminhar pelo centro histórico, visitar o Museu da Dercy e, claro, conhecer a Igreja Matriz, que é um espetáculo e conta muito sobre a época de ouro do café por ali. Bom, depois de alimentar a alma com tanta história, chegou a hora de alimentar o corpo, né? E a tarde é toda dedicada aos sabores de verdade do interior. E que imersão! Pensa só, um almoço rural num casarão de fazenda, com aquele cheirinho de comida feita no fogão a lenha. Depois, uma caminhada para sentir os aromas e provar os doces da região. E para fechar o dia com chave de ouro, um jantar especial, temático, com música ao vivo, celebrando tudo que a serra tem de bom. Chegou o domingo e o cenário muda completamente. A gente sai das ruas de pedra do centro e vai direto para o coração da Mata Atlântica que abraça a cidade. É um dia para se reconectar com a natureza, para renovar as energias. Olha, essa frase resume perfeitamente o espírito do dia. Sujar o sapato de terra boa. É isso? É um convite para colocar o pé na terra, para sentir a natureza de verdade, sem filtro. E amanhã é intensa. Começa com uma exploração no Parque Estadual do Desengano. Depois, uma visita a um capril, que é uma criação de cabras, e a uma queijaria, para a gente ver de perto como é a produção sustentável por lá. E o grande momento é a experiência colha e sinta, um contato direto com o que a terra está dando naquela estação. E aqui a gente vê a tal logística de encantamento funcionando na prática. Lembra da famosa experiência colha e chupe lá do Circuito da Laranja? Então, eles não simplesmente copiaram, eles adaptaram para a realidade de Madalena. Virou colha e sinta. Isso é muito legal, mostra como a essência da experiência é mantida, mas respeitando o que cada lugar tem de único. E para fechar essa jornada incrível, a despedida também é especial. Antes de pegar a estrada de volta, tem uma parada estratégica, numa cachoeira de água cristalina, sabe? Para lavar a alma mesmo, renovar as energias. E aí sim, embarcar de volta para o Rio, com chegada prevista para o comecinho da noite.
Bom, a gente viajou por toda essa experiência, né? Mas agora vamos para a parte prática, para os detalhes que fazem tudo isso acontecer. Afinal, o que exatamente está incluído nesse tesouro? Olha, o pacote é daqueles que a gente não se preocupa com nada. Tá tudo lá, o transporte executivo, a hospedagem com café da manhã, todos os almoços e jantares que a gente comentou, guias locais credenciados, seguro viagem e até um presentinho personalizado. É só ir curtir. E o investimento para viver esse fim de semana completo cheio de magia? R$ 890? Um valor que, vamos combinar, não paga só uma viagem. Paga uma coleção de memórias, de sensações, tudo pensado nos mínimos detalhes. E para quem vai, o pessoal da Caminhos do Encanto dá umas dicas de ouro bem práticas. Levar roupa leve, um calçado fechado para as trilhas, não esquecer um casaco porque noite na serra é sempre mais fria. E a dica mais importante de todas, ir com a alma aberta, com espírito de contemplação, sabe? Para absorver tudo. No fim, fica essa pergunta, né? Como é que uma simples viagem se transforma numa memória para a vida toda? A resposta, pelo que a gente viu nesse roteiro, parece estar exatamente aí, na intenção, na arte de contar histórias e numa organização que não se preocupa só em levar as pessoas de um lado para o outro, mas em criar um encantamento que dura.